Shalom de Yahweh, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, abençoe a vida de todos. Quero convidar você a fazer mais um estudo aqui na Palavra de Deus. E hoje o nosso estudo tem como título os juízos divinos. E o que são os juízos divinos? Os juízos divinos, segundo as Escrituras, é quando Deus ele julga uma nação, julga um povo pelo mal, o pecado que eles têm cometido. Ou seja, quando Deus ele traz a destruição a esses povos. Infelizmente, muitas dessas histórias que estão escritas na Bíblia são apresentadas de forma distorcida para provar que o Eterno ele é um Deus cruel, ele é um ser mau, tá bom? Mas na realidade, vamos estudar hoje que não é bem assim como muitos têm dito por aí. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, vamos para a primeira pergunta do nosso estudo de hoje e ver que quando Deus trazia juízo a essas nações, é porque elas eram nações ímpias. Nessas nações, os homens deitavam-se com os animais, pais com filhos, filhos com pais, mães com filhos. Enfim, havia uma degeneração completa da moral. A violência havia tomado de conta, ou seja, a um ponto que o Eterno não pôde mais suportar ver aquela situação. Mas mesmo assim, vamos ver como era que era aplicada a justiça divina, tá bom? A primeira pergunta do nosso estudo é por que Deus destruiu o mundo lá no dilúvio e isso não foi um ato de maldade. Então pegue sua Bíblia, abra aí em Gênesis capítulo 6 e nós vamos ver o primeiro juízo terrível que caiu sobre a terra. Está aqui em Gênesis 6 e nós vamos ver o porquê que Deus fez isso, mas não foi um ato de maldade, como muitos têm apresentado por aí, né? Gênesis capítulo 6. Vamos ver assim o que diz a palavra do Eterno. Vamos ler do versículo 5, até o versículo 8. Diz que viu Iá que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então nesse primeiro versículo aqui, o versículo 5, diz que o Eterno viu que a maldade do homem havia se multiplicado, ou seja, ele não era apenas mau, mas essa maldade ela se multiplicou, ela avançou. E ele viu também que era mal todo o desígnio do coração do homem, ou seja, tudo o que eles faziam era por maldade, era com maldade, tá bom? E diz o verso 6, então o Eterno se entristeceu das ações do homem na terra, e isso lhe pesou em seu coração. Ou seja, quando o nosso Deus ele viu que o homem tinha chegado a não ter mais limite na maldade, disse que isso entristeceu ele por causa da maldade que o homem praticava, e isso pesou em seu coração. Ou seja, isso trouxe tristeza a Deus, trouxe angústia ao coração de Deus. O versículo 7 disse: farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo, não é? Porque me entristeço, na realidade, de os haver feito, né? De suas obras terríveis. Mas o versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Eterno, diante de Yahweh. O versículo 9 diz: e eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, segundo o que nós já conhecemos dessa história, nós vemos que Noé não pereceu junto com os ímpios. Ou seja, se Deus fosse realmente mau, se Deus fosse cruel, Deus também haveria exterminado com Noé. Mas Deus viu que Noé era um homem bom, era um homem justo, que não praticava aquilo que as nações ali praticavam, tá certo? Então Deus poupou a vida de Noé e também poupou a vida de sua família, porque ele era um homem justo. Uma coisa interessante nessa história é que nós vemos que quando Deus fala a Noé sobre o que iria acontecer e manda Noé preparar uma arca, Deus ainda dá um período de 120 anos, bastante tempo, para que aquelas pessoas se arrependessem, né? Mas infelizmente o relato bíblico diz que infelizmente aquelas pessoas elas não deram crédito, elas não aceitaram, não é a mensagem que Noé estava dando ali, tá certo? Então 120 anos se passaram e eles não se arrependeram, eles não deixaram de praticar a maldade. A outra pergunta que nós encontramos aqui na Bíblia, antes de destruir Sodoma,
o que Deus tinha resolvido. Gênesis capítulo 18, meus amados. Gênesis capítulo 18 é outro juízo também que caiu sobre a terra, ali nas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas antes de Deus destruir com Sodoma e Gomorra, o que Deus havia resolvido? Vamos ver aqui. O versículo 20 e 21. Disse mais Iarro: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Olha como é que estava a situação daquelas duas grandes cidades. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Ou seja, existe um limite que foi ultrapassado, infelizmente. Você já ouviu falar em sodomita? Então você pesquise que você vai ver quão terrível eram essas duas grandes cidades. Então o Eterno diz: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde ao clamor que tem vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então antes do Eterno destruir com Sodoma e Gomorra, o que diz a palavra de Deus? Que ele desceu ali, não é? Ou seja, que anjos foram enviados para ver, não é, realmente a situação desta cidade. Então Deus não destruiu logo, mas pelo contrário, Deus veio ali para ver se realmente se correspondia o clamor que se chegava até os céus. Mas continuando a história, fala que Abraão, ele insistiu com Deus para tentar poupar a cidade, né? Como foi aqui as palavras de Abraão? Vamos ver aqui. Diz a partir do versículo 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso a cidade? Então veja bem, meus queridos irmãos, ele disse, se faltar 5 para 50, o Senhor irá destruir a cidade se houver ali 45 justos, né? E ele respondeu, não destruirei a cidade se eu achar ali 45 justos. E disse ainda Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu o Eterno, não o farei por amor dos 40. E Abraão insistiu, não se irrite o Senhor, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Eterno, não farei se eu encontrar ali 30. E continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? E o Senhor respondeu, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, e não se ire o Senhor, se falo somente mais esta vez, se porventura ali 10. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Então você que conhece bem essa história, você vê aqui que Deus disse que pouparia aquelas cidades, se houvesse 10 justos, Deus pouparia. Mas infelizmente nem isso se encontrou ali, né? Na realidade, então Abraão agora ficou emudecido porque viu que a situação realmente era crítica. Então nós vemos que Deus, o desejo que o Eterno tinha de deixá-los vivos, mas infelizmente não havia nem 10 justos naquelas cidades. A outra pergunta, como a justiça de Deus foi aplicada entre as nações ímpias ali de Canaã, quando da conquista, né, do povo de Israel aquelas terras, como a justiça de Deus foi aplicada entre as nações ímpias? Josué capítulo 6. Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, depois de Deuteronômio, Josué capítulo 6, como o Eterno ele é perdoador e compassivo, tá bom? Com aqueles que se arrependem, abandonam o mal, deixam de praticar o mal. Josué 6, 25. Veja o que é que diz aqui. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que naquela cidade ali foi poupada Raabe e também a sua família. E quem era Raabe? Diz a palavra que ela era uma prostituta, mas que ela havia temido o Deus de Israel, ou seja, que ela havia reconhecido os seus erros, e aí ela também protegeu os vigias que foram ali enviados, tá bom? E por isso, o Josué a poupou a ela e a sua casa, ou seja, Deus
concedeu perdão a ela, por quê? Porque ela viu a grandeza do Deus de Israel, junto com sua família. Josué capítulo 9, verso 24, gente, ó. Josué capítulo 9, vamos ver outro relato também, verso 24. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo que Iarro teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa disso fizemos assim. E eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que Deus escolhesse. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um dos povos ali de Canaã sendo poupados. Por quê? Porque houve temor neles de que Deus havia entregado aquela terra, mas por que Deus entregou? Por causa da maldade que existia entre eles. Então, esse povo ele se arrepende, eles alcançam agora o perdão, tá bom? Eis a justiça divina sendo aplicada entre os povos. Tá certo, meus queridos irmãos? A outra pergunta, para que possa haver paz na terra, não é? O que será necessário? Então vamos para Salmos capítulo 37, verso 9 e 10. E para haver paz na terra, o que é necessário? Como nós vemos aqui, meus queridos irmãos, nesses relatos de lá do dilúvio, também lá de Sodoma e Gomorra, para haver paz na terra, o que é necessário? É necessário a erradicação do mal, né? É necessário a tirada do mal para que o bem possa reinar e prevalecer. Infelizmente, muitas vezes, nesse caso, a gente vai ver aqui o que é que a Bíblia diz. Salmos 37, o verso 9 e 10. Para haver paz na terra, o que será necessário acontecer? Você deseja que um dia a paz possa reinar em toda a terra? Então vamos ver aqui, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam em Yahweh possuirão a terra. O que é que acontecerá com os malfeitores? Serão exterminados, não serão justos exterminados, não serão os bons exterminados, não serão aquele que pratica o bem, mas apenas os maus serão exterminados. Se Deus fosse injusto e cruel, ele destruiria a todos, mas Deus destruirá os maus. Versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de Shalom, na abundância de paz. Tá certo? Os mansos, os que são bons, os que não são violentos, os que temem a Deus, que fazem aquilo que lhe agrada, que é bom, esses habitarão a terra, tá certo? Mas os ímpios não mais existirá, procurarás o seu lugar e não achará. Então, na realidade, para existir paz na terra, é necessário a destruição do mal. É como que a pessoa, nós temos um corpo, não é? Digamos que esse corpo seja a terra e uma parte desse corpo está doente e precisa ser tirado. Para quê? Para que o restante do corpo não seja contaminado e não morra juntamente com ele. Então é justamente essa parte que está doente, são os maus, são os ímpios, que precisará ser tirado para que a paz possa reinar, para que o corpo possa ser feliz e ter saúde. A última pergunta, mesmo tendo que aplicar a sua justiça, como Deus se sente? Então, será que Deus ele tem sentimentos quanto a isso? Ezequiel capítulo 33, é o nosso último texto, Ezequiel 33, versículo 11, diz aqui a palavra de Arro. Diz-lhes, ele manda dizer, tão certo como vivo eu, diz Yahweh Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Tá certo, gente? Então, como é que o Eterno ele se sente tendo que aplicar a sua justiça? Como a gente já viu lá no texto de Gênesis, capítulo 6, diz que pesa em seu coração, né? Pesa em seu coração ter que fazer isso. E esse texto que diz, tão certo como vivo, diz Yahweh Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho e viva.
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então, eis a mensagem divina, porque o Eterno quer que todos se salvem. Ele quer conceder salvação a todos, mas, infelizmente, muitos não querem, né? Muitos não querem deixar, abandonar o mau caminho. E aí, Deus terá que aplicar a sua justiça para que um dia a paz possa reinar, tá certo? Então, meus amados irmãos e irmãs, esse é o Deus de amor, esse é o Deus o qual as Escrituras o apresentam, um Deus justo, fiel, bondoso, que muitas vezes tem que aplicar a sua justiça, mas por quê? Porque a maldade chega a um nível tão grande, o pecado chega a um nível tão grande, como nós já temos visto em nossos dias, que ele não suporta mais, tá certo? Então, que Deus o abençoe, que o Eterno guarde, que encha você da paz dele, tá bom? Até o nosso próximo estudo. Amém.